Milionário se casa com uma mulher obesa por causa de uma aposta, mas fica surpreso ao descobrir de quem ela é filha. Luiz Fernando era um homem que todo mundo conhecia pela fama de empresário poderoso. Era aquele tipo que entrava num lugar e fazia todo mundo ficar em silêncio, os olhos se viravam para ele, e era fácil notar o respeito, e até o medo, que ele inspirava. Luiz tinha nascido numa família muito rica, mas, apesar de todo o dinheiro, a infância dele foi marcada pela ausência dos pais. Eles trabalhavam demais, sempre ocupados com seus próprios negócios e nunca realmente presentes. Tudo mudou na vida de Luiz quando ele tinha uns 15 anos. Em uma viagem de negócios, os pais dele sofreram um acidente de carro fatal. A notícia caiu como uma bomba em sua vida, e de repente ele se viu sem família, apenas com um monte de herança para administrar. Claro, ele tinha tios, advogados, gente que o cercava e cuidava das contas e dos investimentos, mas a verdade é que Luiz estava sozinho no mundo. Ele se tornava, então, o único herdeiro de uma fortuna gigantesca e, com o tempo, essa fortuna crescia ainda mais por causa dos investimentos que os pais tinham feito. Esse trauma, junto com a solidão e a pressão de ser o herdeiro, foi moldando Luiz. Aos poucos, ele foi deixando de ser aquele menino tímido que, em outros tempos, só queria a atenção dos pais. Agora, ele queria se destacar, mostrar que era alguém. E como ele poderia fazer isso melhor do que sendo o melhor, o mais bem-sucedido, o mais admirado de todos? Para Luiz, a resposta era simples: o poder. Quando completou 18 anos e finalmente assumiu o controle total de todos os negócios, Luiz não perdeu tempo. Ele estava determinado a fazer o império da família crescer, não só para manter o legado dos pais, mas para provar que ele era capaz. Naquela idade, enquanto outros jovens estavam preocupados com festas e namoros, Luiz já estava negociando em grandes salas de reunião e fechando contratos importantes. E foi aí que o Luiz de verdade começou a aparecer, um cara ambicioso, competitivo e que faria qualquer coisa para ganhar. Ele era assim, quase sem escrúpulos. Desde cedo, aprendeu que o mundo dos negócios não era lugar para sentimentalismos, era um jogo onde o mais forte vencia e o mais fraco era esmagado. Essa mentalidade fez de Luiz um dos empresários mais respeitados, mas também o mais temido. Em pouco tempo, ele construiu uma reputação. Não tente enganar Luiz Fernando, as pessoas diziam, ele vai descobrir e vai te destruir. Muitos colegas no mercado de trabalho contavam histórias de como ele era implacável. Ele tirava qualquer um do caminho, sem hesitar. A fortuna que ele tinha já era o suficiente para garantir uma vida confortável até para várias gerações, mas ele queria mais. Nunca era suficiente. Luiz queria ser o número 1, e, para isso, ele passava por cima de qualquer um que estivesse no seu caminho. Aos poucos, Luiz começou a perceber que as pessoas o respeitavam mais pelo medo do que por admiração. Ele estava cercado de bajuladores, gente que só queria um pedaço do dinheiro e das oportunidades que ele oferecia. No fundo, ele sabia que ninguém estava realmente do lado dele, eram todos interesseiros. Mas, para ele, isso era o esperado. O mundo é assim, pensava, as pessoas só se aproximam de você quando querem algo. Ele preferia 1000 vezes a frieza e a falsidade ao sentimento de fraqueza. Por isso, ele endurecia o coração cada vez mais. Na juventude, Luiz chegou a ter alguns relacionamentos, mas eram sempre breves. Nenhuma dessas pessoas conseguia se conectar de verdade com ele, ou talvez fosse ele que não deixava ninguém entrar. Afinal, ele sempre via as pessoas como peças de um jogo, e jogo era algo que ele sabia vencer muito bem. Ele até gostava de brincar com isso, se aproximava de alguém, mostrava seu lado sedutor e, quando essa pessoa estava envolvida, ele se afastava. Era como se Luiz usasse esses relacionamentos para provar que ninguém podia tocar seu coração. Aos poucos, a fama de poderoso e cruel se espalhou ainda mais. Se alguém perguntasse por Luiz Fernando, logo vinha um comentário sobre o quanto ele era implacável nos negócios. Ele sabia disso, mas não ligava. Para ele, essa imagem de frieza e poder só fazia crescer o respeito, ou o medo, no caso, que as pessoas tinham dele. E assim ele continuava, acumulando mais dinheiro, mais fama, mais sucesso.
Mesmo com tudo isso, havia algo que Luiz não falava para ninguém, um vazio que parecia não ser preenchido por nada, não importava quantos milhões ele acumulasse. Era como se faltasse algo, mas ele não sabia exatamente o que. Talvez fosse essa ausência que o fazia querer sempre mais e mais, sem nunca se contentar. Ao longo dos anos, Luiz foi se convencendo de que aquilo era só uma questão de ambição, de ser o melhor. Mas, no fundo, ele sabia que estava tentando preencher um buraco que nem ele mesmo entendia. Tudo em sua vida girava em torno do sucesso e do controle que ele mantinha sobre os outros. Cada nova vitória era apenas mais um troféu na sua estante, mas ele sempre sentia que precisava de mais um, e mais outro, porque cada um parecia ter um brilho efêmero. Luiz era incapaz de se ver feliz apenas com o que tinha, e isso se refletia em sua forma de tratar as pessoas ao seu redor. Ele só pensava em ganhar e mostrar que era imbatível. Era assim que Luiz Fernando havia se tornado o homem que era. E tudo isso o levava a sentir que o próximo desafio nunca era o suficiente. Como ele poderia continuar ganhando? Como ele poderia se afirmar ainda mais? Com esse pensamento, Luiz estava sempre em busca de algo ou alguém que pudesse dominar, algo que o mantivesse no topo. E foi exatamente com esse espírito que ele acabou aceitando a famosa aposta, que mudaria completamente sua vida e o obrigaria a encarar verdades que ele nunca tinha parado para pensar. Luiz Fernando estava em uma daquelas festas luxuosas de São Paulo, cheia de gente da alta sociedade, empresários influentes, socialites e todas as pessoas que ele costumava ver nesses eventos. As luzes eram bem fortes, a música eletrônica rolava solta, e o salão era tão espaçoso quanto impressionante, decorado para impressionar e mostrar o quanto aquele grupo estava cercado de poder e luxo. Para Luiz, essa festa era apenas mais uma noite comum. Ele andava pelo salão com a mesma confiança de sempre, com o olhar seguro de quem parecia estar acima de todos e de tudo. Na verdade, para Luiz, aquilo tudo era um jogo que ele já estava acostumado a vencer. Ele estava cercado de pessoas que o elogiavam, que riam das suas piadas e faziam de tudo para serem notadas por ele. E ele, claro, adorava essa sensação de controle e poder. Ele aproveitava para mostrar seu lado sedutor, sabia que sua fama e aparência atraíam olhares, e era comum vê-lo saindo das festas com alguma companhia interessada. Mas, para ele, isso nunca era nada sério. Até que, em meio a risadas e brindes, seu amigo Ricardo surgiu com uma ideia diferente. Ricardo era aquele tipo de amigo que, de certa forma, entendia Luiz. Ele era o cara que sempre trazia desafios inusitados, que buscava por alguma emoção nova e arriscada, e que, principalmente, tinha coragem de sugerir qualquer coisa para provocar Luiz. Eles sempre competiam entre si em várias apostas, mas geralmente eram coisas banais: quem chegava em primeiro em algum evento, quem convencia um investidor a apostar mais rápido, ou quem atraía mais atenção numa festa. Mas naquela noite, Ricardo resolveu elevar o nível do desafio. Os dois estavam num canto do salão, entre risadas e copos de uísque, quando Ricardo lançou a proposta. Luiz, quer fazer uma aposta de verdade? Disse ele com aquele tom provocador, tentando acender o interesse do amigo. Luiz, sempre receptivo a qualquer desafio que parecesse incomum, logo quis saber mais. Diga, Ricardo. Você sabe que estou dentro. Qual é o desafio? Ricardo sorriu, com o olhar de quem estava prestes a chocar. Aposto R$1 milhão que você não consegue se casar com uma mulher fora dos seus padrões de beleza. E quando eu digo casar, é casar mesmo. Ficar com ela por pelo menos 6 meses, tratando-a como sua esposa de verdade. O silêncio que seguiu a proposta de Ricardo foi preenchido com um riso de descrença de Luiz. Para ele, aquilo parecia uma piada, mas uma parte de sua mente já estava intrigada. Casar? 6 meses? Com alguém que não fosse seu tipo? Parecia um jogo bem diferente, uma chance de provar que ele conseguia fazer qualquer coisa. Luiz olhou para Ricardo com um sorriso de canto de boca, aceitando o desafio como quem aceita uma brincadeira qualquer, mas ao mesmo tempo com o olhar de quem enxerga a chance de vencer mais uma. Fechado. Quero ver o seu 1 milhão na minha conta depois desses 6 meses, respondeu Luiz, ainda achando graça.
Para ele, aquilo tudo não passava de um experimento, uma chance de manipular alguém e sair vencedor mais uma vez. Casar-se por 6 meses com alguém que ele normalmente nunca olharia? Ele via isso como uma oportunidade de reafirmar que controlava tudo e todos. E, para dar mais emoção à aposta, ele deixou que Ricardo fosse o responsável por escolher a candidata. Seria como um jogo onde ele precisava conquistar, manipular e, no fim, vencer. Luiz não via ali nenhum risco real, apenas uma nova maneira de se divertir e de provocar seu ego. Ricardo levou alguns dias para encontrar alguém que encaixasse no perfil perfeito para a aposta. Ele sabia que, para Luiz, não poderia ser qualquer mulher. Ela precisava ser alguém que realmente saísse dos padrões que Luiz estava acostumado, alguém que desafiasse a zona de conforto dele. Afinal, qual seria a graça em escolher alguém que Luiz talvez até pudesse se interessar? Não. Ricardo queria ver seu amigo se esforçar e, de preferência, queria rir bastante do desconforto que ele poderia sentir ao se envolver com uma mulher que jamais teria entrado no radar de Luiz em circunstâncias normais. Foi em uma visita ao hospital que ele finalmente encontrou a candidata ideal. Ele estava lá para visitar um parente internado e, enquanto caminhava pelos corredores, viu Clara Gomes pela primeira vez. Ela era faxineira no hospital, e sua rotina era pesada. Estava sempre carregando sacos de lixo, limpando o chão, arrumando os quartos dos pacientes. Ela não era o tipo de pessoa que chamava atenção naquele ambiente, estava sempre com roupas simples, usando uniforme de trabalho, e parecia exausta. Mas algo nela fez Ricardo parar. Clara era uma mulher forte, não só fisicamente, mas também de um jeito que se notava na maneira como ela enfrentava as dificuldades do dia a dia. Ela tinha uma expressão de quem carregava muito mais do que se via, e mesmo assim estava sempre pronta para ajudar os pacientes e os colegas de trabalho. Seus olhos, cansados, mostravam uma bondade que Ricardo achou interessante. Clara tinha uma beleza diferente, uma beleza que vinha da autenticidade, mas que para Luiz, com certeza, não se encaixaria no que ele considerava atrativo. Além disso, ela era acima do peso, e infelizmente, isso fazia com que muita gente a olhasse de forma cruel e preconceituosa. Era o tipo de julgamento que Clara enfrentava todos os dias e que, de alguma forma, ela já tinha aprendido a ignorar. Ricardo ficou observando-a por um tempo, intrigado. Quanto mais pensava, mais tinha certeza de que ela era a pessoa perfeita para a aposta. Ele sabia que Luiz nunca se interessaria por uma mulher como Clara, mas estava certo de que, por puro ego, Luiz aceitaria o desafio de conquistá-la. Clara, sem saber, se tornava uma peça no jogo de dois homens que não tinham ideia do impacto que essa brincadeira teria na vida dela. Quando contou para Luiz sobre Clara, descrevendo-a como a pessoa que havia escolhido para o experimento, Luiz achou graça. Para ele, parecia uma tarefa fácil. O que ele precisava fazer? Apenas fingir, usar o charme que ele sempre soube manipular tão bem, e ela acreditaria. Luiz aceitou sem nem piscar. Ele só precisava enganá-la por 6 meses. E ele tinha certeza de que seria simples. Clara nunca iria desconfiar que o cara rico e poderoso estava interessado nela por causa de uma aposta. Para Luiz, seria quase divertido fazer com que ela acreditasse em tudo, brincar com os sentimentos dela, como ele já fizera tantas vezes com outras mulheres, embora, claro, em situações completamente diferentes. E Luiz começou a pôr o plano em prática. Ele foi ao hospital algumas vezes, por acaso, como quem estivesse ali para visitar alguém, e aproveitava esses momentos para puxar conversa com Clara. No começo, ele usava sua voz suave, fazia perguntas sobre a rotina dela, mostrava um interesse que parecia genuíno, mesmo não sendo. Clara estranhou o interesse dele, claro. Não era todo dia que um homem como Luiz, com aquela postura confiante, aquele jeito de quem sabia que era rico e poderoso, parava para conversar com ela. Ela ficou desconfiada no início, afinal, em que mundo um cara assim estaria interessado em uma faxineira? Mas Luiz sabia jogar bem. Ele usava cada palavra como se fosse um movimento calculado, de forma a desmontar qualquer resistência dela. Aos poucos, ele começou a se aproximar de maneira mais intensa. Chegava no hospital trazendo um café para ela, inventando desculpas para prolongar as conversas.
Contava histórias sobre sua vida, mas sempre de um jeito que parecia real, deixando de fora qualquer detalhe que pudesse fazer Clara perceber que ele estava jogando. Ele se mostrava gentil, fazendo elogios discretos, do tipo que pareciam sinceros. Luís era bom nisso, sabia o que estava fazendo. Para ele, tudo era uma questão de tempo até que Clara caísse no jogo. Com o passar das semanas, Clara foi deixando a guarda baixar. Ela começou a achar que talvez o interesse dele fosse verdadeiro, por mais surreal que aquilo pudesse parecer. Luís estava ali, aparecendo para vê-la sempre que podia, demonstrando um interesse que parecia sincero. E Clara, que até então só conhecia uma vida de batalhas e dificuldades, sem ter alguém ao seu lado de verdade, foi se permitindo acreditar. Por outro lado, Luís se divertia com a situação. Para ele, ver o brilho de esperança nos olhos de Clara era como uma prova de que ele ainda estava no controle de tudo. E, ao mesmo tempo, ele se sentia desafiado, pois sabia que precisava manter a atuação impecável. Não podia deixar brechas, nada que a fizesse desconfiar. Se ele falhasse em algum momento, perderia a aposta, e isso seria inaceitável para ele. Então, ele continuava investindo no papel, cada vez mais, fingindo sentimentos que não existiam. O tempo foi passando e Clara se sentia cada vez mais envolvida. Ela nunca havia recebido esse tipo de atenção antes, nunca tinha sido tratada com tanta gentileza e carinho. Luís sabia como fazer isso, ele a fazia se sentir especial, falava que ela tinha algo único, e que isso o encantava. Ele fazia questão de olhar nos olhos dela, sorrir nos momentos certos, como se tudo fosse uma conexão mágica entre os dois. Clara se entregava à ideia de que aquilo era real, que talvez estivesse realmente sendo vista e valorizada por alguém pela primeira vez na vida. Clara estava vivendo algo que parecia um sonho. Não conseguia entender o que um homem como Luís tinha visto nela. Para ela, tudo aquilo parecia surreal demais para ser verdade. Nos primeiros encontros e conversas com ele, sua mente ficava dividida entre a felicidade e a desconfiança. Era como se um lado dela quisesse acreditar que tudo era sincero, mas o outro lado estivesse gritando que aquilo não fazia sentido. Ela não se achava especial e, durante a vida toda, tinha sido julgada e ignorada pela aparência e pelas condições simples em que vivia. Trabalhava como faxineira num hospital, com jornadas longas e pesadas, e já tinha se acostumado a ver os olhares de julgamento das pessoas, a ouvir os comentários maldosos de colegas e até de pessoas que ela mal conhecia. Era doloroso, mas Clara havia aprendido a suportar e ignorar. Para ela, o mais importante sempre foi sua mãe, Dona Lúcia, que enfrentava uma luta contra o câncer. Clara dedicava tudo a ela, até o último centavo e o último minuto do dia. Mas agora, com Luís em sua vida, as coisas começaram a mudar de uma forma que Clara não esperava. Ele aparecia de surpresa no hospital para vê-la, trazia café e fazia pequenas conversas que, de alguma forma, iam deixando Clara confortável. No início, ela ficava rígida, respondia apenas o básico, sempre com um tom de quem esperava que ele fosse embora a qualquer momento. Mas Luís não desistia e, a cada visita, ele parecia ainda mais encantado, mais interessado. As atitudes dele começaram a fazer Clara se perguntar se ela não estava sendo exagerada. Luís parecia gentil, e cada elogio que ele fazia mexia com ela de um jeito que era impossível descrever. Ele elogiava seus olhos, dizia que ela era diferente de todas as outras mulheres que conhecia, que ele enxergava uma luz nela que nunca havia visto em ninguém. Ele parecia tão sincero que Clara foi, aos poucos, baixando a guarda. Afinal, quem sabe? Talvez ela merecesse ser feliz. Talvez ele estivesse enxergando algo que todos os outros haviam ignorado. O tempo foi passando, e os encontros entre eles se tornaram cada vez mais frequentes. Luís sempre tinha algo doce e reconfortante para dizer, sempre com aquele jeito que fazia Clara se sentir especial. Ela começou a esperar por essas visitas, a se arrumar um pouco mais para ele, a escolher a roupa com mais cuidado antes de ir ao trabalho, tudo na expectativa de que talvez ele aparecesse. Luís tinha um jeito natural de fazer Clara sorrir, de tirá-la um pouco da dura realidade que ela enfrentava todos os dias. Quando ele estava por perto, Clara sentia que, pela primeira vez em muito tempo, podia esquecer um pouco das preocupações.
Mas ela ainda tinha receios. Às vezes, quando estava sozinha, uma dúvida insistente vinha à cabeça. Por que ele, com tantas mulheres ricas e bonitas à disposição, escolheria alguém como eu? Ela não se achava feia, mas sabia que estava longe do padrão de beleza que muitos consideravam ideal. E mesmo com Luís ali, tão atencioso, essas dúvidas a perseguiam. Ela pensava que, talvez, ele estivesse apenas brincando, ou que em algum momento ele se cansaria e desapareceria. Mas ele continuava, sempre gentil, paciente, e isso, aos poucos, foi criando nela uma vontade de acreditar. Foi numa dessas visitas que Luís tomou coragem e a chamou para sair em um encontro mais formal, fora do hospital. Ele a convidou para um jantar, prometendo levá-la a um restaurante especial. Clara ficou sem palavras. Ela nunca havia frequentado lugares assim, e a ideia de estar ao lado dele, num ambiente mais sofisticado, a deixava nervosa. Mesmo assim, ela aceitou. Luís parecia tão entusiasmado com o convite, e ela, lá no fundo, queria tanto viver aquilo, que resolveu ignorar suas inseguranças e apenas ir. Na noite do jantar, Clara vestiu a melhor roupa que tinha e se olhou no espelho. Ela ainda sentia aquele desconforto, mas quando Luís chegou para buscá-la, ele olhou para ela como se estivesse vendo a mulher mais bonita do mundo. Disse que ela estava linda, e Clara, pela primeira vez, sentiu-se realmente especial. Ao chegar ao restaurante, todos os olhares se voltaram para eles, e Clara ficou incomodada no início, achando que as pessoas a estavam julgando, mas Luís, com todo o seu charme, fez questão de mostrar que estava ao lado dela. Ele a tratou com tanto carinho e respeito que, naquele momento, Clara esqueceu de tudo. Esqueceu as inseguranças, esqueceu o medo de estar sendo enganada. Ela se sentiu feliz, se sentiu amada. Os encontros foram se tornando uma constante. Cada vez que Clara via Luís, parecia que algo novo nascia dentro dela. Era um sentimento diferente, uma mistura de carinho e admiração, algo que ela nunca tinha sentido antes. Ela estava se apaixonando e, embora no fundo ainda sentisse um medo leve de que aquilo fosse apenas um sonho, cada gesto de Luís a fazia acreditar mais e mais. A maneira como ele a olhava, como ele segurava sua mão, tudo parecia tão real, tão intenso, que Clara passou a viver aquele amor sem reservas. Depois de um tempo, Luís fez o pedido de casamento. Ele escolheu um lugar especial para o pedido, e parecia tão nervoso que, por um instante, Clara quase riu. Aquilo parecia tão autêntico, tão bonito. Luís se ajoelhou e declarou seu amor, dizendo que nunca havia encontrado alguém como ela, que Clara tinha mudado a vida dele de um jeito que ele nunca imaginou. Ele pediu que ela fosse sua esposa, e Clara, completamente envolvida, emocionada, aceitou. Para Clara, aquilo representava muito mais do que um simples sim. Era como se sua vida estivesse, finalmente, mudando. Ela sentia que estava saindo de um mundo de solidão, de preconceito e de tristeza, para uma nova realidade cheia de amor e possibilidades. Clara estava vivendo algo que nunca tinha imaginado. Ela e Luís estavam casados há alguns meses, e tudo parecia estar finalmente entrando nos eixos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava em paz, que tinha alguém ao seu lado de verdade, alguém que a amava. Ela tinha começado a acreditar que merecia aquela felicidade, que a vida, mesmo com todas as dificuldades, tinha guardado algo bom para ela. Mas então, um dia, Clara recebeu uma carta inesperada. Era uma carta simples, com o papel um pouco amassado e a caligrafia tremida, como se a pessoa que escreveu estivesse com pressa ou muito nervosa. Ela achou estranho, porque não costumava receber correspondência pessoal. De fato, a maioria das suas cartas eram contas do hospital da mãe ou propaganda de lojas. A carta não tinha remetente, mas ao abrir e ver as primeiras palavras, o rosto de Clara ficou pálido. O bilhete dizia: "Esse foi o homem que acabou com a vida do seu pai. Se quiser respostas, me procure neste endereço." Ela leu aquelas palavras várias vezes, como se quisesse ter certeza de que estava entendendo direito. Como assim, acabou com a vida do seu pai? Quem teria mandado aquela carta? Será que era algum engano? Clara estava em choque. Muitas coisas passaram pela sua cabeça, e a principal delas era:
será que Luiz está escondendo alguma coisa? Mas a carta era tão direta que ela não conseguia ignorar. Passou o resto do dia inquieta, sentindo que um peso imenso estava caindo sobre ela. Lembranças do pai começaram a vir à sua mente, e ela se lembrou de como ele era um homem trabalhador e dedicado à família. Lembrou-se também dos dias sombrios, quando ele perdeu o emprego e a empresa que ele havia ajudado a construir foi à falência. Ele nunca superou aquela fase. Começou a beber, e Clara ainda se lembrava do olhar triste e desolado do pai, como se ele tivesse perdido tudo de mais importante na vida. Por fim, o pai de Clara acabou falecendo em um acidente, mas ela sempre soube que o real motivo era a tristeza que o consumia por dentro. Ele tinha se destruído aos poucos, e ela cresceu carregando essa dor. Mas o que a carta estava sugerindo? Que Luiz tinha algo a ver com aquilo. Aquela ideia parecia absurda demais, mas ao mesmo tempo, Clara não conseguia afastar a dúvida. Ela precisava de respostas. No dia seguinte, depois de uma noite mal dormida, Clara decidiu ir ao endereço indicado na carta. Chegando lá, ela encontrou Pedro Azevedo, um homem que já havia conhecido na infância, um velho amigo de seu pai. Pedro estava mais envelhecido, com marcas profundas no rosto e uma expressão triste. Ele parecia hesitante ao vê-la, mas logo a convidou para entrar, sentando-se ao lado dela em uma mesa pequena e simples. Clara sentia seu coração bater mais rápido, com uma mistura de ansiedade e medo. Clara, você já deve ter imaginado que não foi fácil para mim escrever aquela carta, ele começou, com a voz baixa e séria. Mas eu não podia mais ficar em silêncio. Clara olhava para ele, sem dizer nada, esperando por uma explicação. Então, Pedro começou a contar o que sabia. Ele explicou que, anos atrás, o pai de Clara trabalhava em uma empresa que estava crescendo bastante. Ele era um dos sócios menores, mas se dedicava de corpo e alma ao trabalho, acreditando que um dia a empresa poderia fazer grande sucesso e garantir uma vida melhor para a família. Porém, tudo desmoronou quando Luiz, ainda muito jovem, entrou com a empresa dele no mercado e rapidamente atraiu todos os investidores para si. Luiz usou táticas desleais para conquistar novos clientes, deixando a empresa onde o pai de Clara trabalhava sem chances de competir. Os negócios do pai dela faliram, e ele acabou completamente arrasado. Pedro continuou, dizendo que Luiz sabia do impacto que suas ações teriam na empresa do pai dela, mas nunca demonstrou arrependimento ou preocupação com isso. Na época, ele só queria aumentar seu próprio império, não importando quem fosse prejudicado no caminho. Para Clara, ouvir aquilo foi como receber um golpe. Ela não conseguia acreditar que o homem que estava ao seu lado, com quem havia construído uma relação, era o mesmo que causou a ruína de seu pai. O seu pai nunca superou a falência, Pedro disse, com um olhar distante, como se revivesse as lembranças. Ele se entregou à bebida, e aquele acidente, eu sempre soube que a morte dele começou muito antes do dia em que ele realmente se foi. A cada palavra de Pedro, Clara sentia o chão se abrir debaixo dos pés. Ela começou a entender o porquê de toda a dor que a família dela havia enfrentado. Seu pai sempre foi um homem dedicado, que só queria dar uma vida melhor para ela e sua mãe. E agora, tudo o que ela conhecia sobre Luiz parecia ter sido jogado no lixo. Ele era responsável por tudo aquilo? Como ela nunca percebeu? Como pôde se deixar enganar dessa forma? Pedro olhou para ela com compaixão, mas também com um certo alívio, como se finalmente tivesse tirado um peso de dentro dele. Ele segurou a mão dela e disse que não queria causar mais dor, mas que achava que ela merecia saber a verdade, que ela tinha o direito de entender o passado que havia sido escondido dela. Clara saiu da casa de Pedro atordoada, como se tivesse levado um soco no estômago. Enquanto caminhava de volta, sua mente estava em choque. As lembranças com Luiz passavam como um filme na sua cabeça, mas agora com uma nova interpretação, uma que ela nunca quis imaginar. Ela pensava em cada sorriso, cada palavra, cada promessa, e tudo aquilo parecia uma farsa. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e um vazio tão grande que ela não sabia como lidar. Como alguém que lhe dizia palavras de amor podia ter causado tanta dor e destruição para sua família? O caminho para casa pareceu interminável. Quando ela chegou,
Fechou a porta e deixou o corpo cair no chão, sem forças, sem saber o que fazer. Clara passou a noite acordada, com os olhos fixos no teto do quarto, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Luiz, o homem que ela amava e com quem havia se casado, era o mesmo que, muitos anos atrás, arruinou a vida de sua família. A mente dela repetia as palavras de Pedro como um filme, cada detalhe doloroso. Era difícil acreditar que o responsável pelo sofrimento do pai dela, pela destruição da vida que eles conheciam, agora estava ao seu lado, fingindo ser outra pessoa. Quando o sol finalmente começou a iluminar o quarto, Clara se levantou. Sentia como se estivesse em um pesadelo, mas a verdade era clara: Luiz tinha mentido, enganado, e destruído tudo o que ela conhecia. Ela sabia que precisava confrontá-lo. Não podia continuar vivendo com ele como se nada tivesse acontecido. Esse pensamento lhe deu força, e ela começou a preparar o que queria dizer. A dor, a raiva e a decepção se misturavam, criando uma energia nova dentro dela. Naquela manhã, Clara ficou esperando Luiz na sala de estar. Ele chegou do trabalho, e ao entrar, notou algo estranho na expressão dela. O sorriso casual dele desapareceu no mesmo instante, e ele tentou ler o que havia nos olhos dela, mas só encontrou algo sombrio e distante. Clara o encarou em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso de tudo o que sabia. Ela mal sabia como começar, mas uma coisa estava certa: ele não sairia daquela conversa sem enfrentar a verdade. Luiz, precisamos conversar. E não adianta fugir ou fingir que está tudo bem, disse ela, com uma voz firme e fria, diferente do tom carinhoso que ele estava acostumado. Ele pareceu surpreso com o tom dela, mas assentiu, sentando-se no sofá à sua frente. Clara, o que aconteceu? Perguntou ele, tentando soar calmo, mas era visível que estava começando a ficar preocupado. Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha para enfrentar aquele momento. E então, sem rodeios, começou a contar tudo o que Pedro havia lhe revelado. Falou sobre o passado, sobre o sofrimento do pai dela, sobre como Luiz e sua empresa esmagaram o sonho e o trabalho de uma vida. A cada palavra dela, o rosto de Luiz mudava. Ele foi ficando sério, a expressão dele se tornando uma mistura de surpresa e arrependimento. Luiz, você tem ideia do que fez? Tem ideia do quanto isso destruiu minha família? Clara perguntou, a voz trêmula de tanta emoção. Luiz abaixou o olhar, e um silêncio pesado tomou conta da sala. Ele parecia estar escolhendo as palavras, mas Clara não queria desculpas vazias. Ela queria respostas. Depois de um longo momento, ele começou a falar, com a voz baixa. Clara, eu não sabia que seu pai era aquele homem. Eu lembro da empresa, lembro do que aconteceu, mas, na época, eu só pensava em uma coisa: crescer, expandir meus negócios. Nunca me importei com quem ficaria no caminho. Para mim, eram apenas números, negócios. Não pensei nas vidas que estavam por trás disso. Ele levantou o olhar, encarando Clara com uma expressão de tristeza que ela nunca tinha visto nele. Mas para ela, as palavras dele não eram o suficiente. Ele podia até sentir algum tipo de arrependimento, mas nada apagaria o que ele tinha feito. Não pensou nas vidas? Luiz, você tirou tudo do meu pai. Ele perdeu a dignidade, perdeu o emprego, perdeu a vontade de viver. Você matou o meu pai, Luiz. Talvez não com as próprias mãos, mas foi você que causou isso, ela disse, sem conseguir conter as lágrimas. Luiz tentou se aproximar dela, mas Clara deu um passo para trás, o que o deixou paralisado. Pela primeira vez na vida, ele parecia pequeno, fraco, sem a postura arrogante que sempre carregava. Ele estava sem palavras, e isso era algo que Luiz não costumava experimentar. Clara o havia despido de toda a confiança, e ele se via ali, incapaz de reagir. Ele tentou dizer algo, mas as palavras sumiram, e ele sabia que nada que dissesse poderia consertar o que fez. Eu sinto muito, Clara. De verdade, eu não posso, não sei nem o que dizer. Eu nunca pensei que alguém poderia ser tão afetado assim pelas minhas decisões. Luiz baixou o olhar, mas Clara ainda não havia terminado.
Ela ainda precisava enfrentar outra suspeita que crescia dentro dela. A voz dela saiu com um tom de tristeza e desapontamento, e ela perguntou: Luiz, o que você realmente queria de mim? Por que se aproximou de mim? Foi apenas por causa do meu pai? Luiz engoliu em seco, e Clara viu a expressão dele mudar. Ele estava prestes a admitir algo ainda mais doloroso. Finalmente, ele olhou para ela, com um olhar cheio de vergonha e culpa. No começo, ele começou, a voz quase um sussurro. No começo, Clara, foi por causa de uma aposta. Não, eu não sabia que você era filha dele. Foi uma aposta que fiz com o Ricardo. Ele me desafiou a conquistar alguém fora do tipo que eu costumava escolher. Foi um jogo, algo idiota. Eu sei o quanto isso soa horrível. Eu sei o quanto eu pareço desprezível agora. Clara regalou os olhos, o rosto congelado em choque. Luiz continuou, a voz trêmula. Eu sei o que parece, e eu sei que nada do que eu diga pode mudar isso, mas... Clara, você precisa saber que isso mudou. Conforme os dias passaram, você me mudou. Você era tão real, tão diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Quando percebi, já estava apaixonado por você de verdade. A aposta não importava mais, e eu queria estar com você, de verdade. Clara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Lágrimas encheram seus olhos enquanto as palavras de Luiz ecoavam na sua mente. A pessoa com quem ela havia construído uma vida, com quem havia compartilhado seus sonhos, estava apenas tentando ganhar uma aposta no começo. O homem que ela acreditava ser seu amor verdadeiro havia entrado em sua vida por uma brincadeira cruel. Luiz tentou se aproximar dela, mas ela recuou, com os olhos cheios de dor. Você estava brincando com a minha vida, Luiz. Brincando com os meus sentimentos. Você destruiu a minha família e ainda teve coragem de brincar com o meu coração. Como você pode viver com isso? Luiz abaixou a cabeça, sentindo uma dor que ele nunca tinha conhecido. Pela primeira vez, ele estava verdadeiramente envergonhado, e não havia palavras que pudessem expressar o arrependimento que sentia. Clara, eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Sei que errei de todas as formas possíveis, mas eu mudei, e foi você que me fez mudar. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito isso. Eu só quero que você saiba que o que sinto por você agora é verdadeiro. Clara observava, tentando entender se poderia acreditar nas palavras dele, mas o sofrimento que sentia era grande demais. Ele era o responsável por tanto sofrimento, e agora ele estava dizendo que tudo tinha mudado. Como ela poderia confiar nele novamente? Mas Clara não queria ouvir desculpas. Eu não sei se um dia vou conseguir perdoar você, Luiz. A única coisa que sei é que agora preciso ficar longe de você. Preciso de um tempo para entender tudo isso. Não me procure. E sem olhar para trás, Clara saiu da casa. Cada passo que dava parecia pesar mais que o anterior, mas ela sentia que aquele era o único caminho possível. Luiz, por sua vez, ficou sentado no sofá, sentindo o impacto das palavras dela como um soco que ele nunca esperou receber. Ele estava acostumado a dominar, a controlar tudo, mas ali, naquele instante, ele percebeu que não tinha controle nenhum. Enquanto Clara se afastava, Luiz ficou sozinho, encarando o vazio ao seu redor. Ele tentou pensar em como poderia consertar tudo aquilo, mas a verdade era que nem ele sabia se existia alguma forma de reparar o passado. Ele passou a noite em claro, a mente revivendo todas as decisões que havia tomado ao longo dos anos, cada pessoa que ele havia deixado para trás, cada vida que ele tinha pisoteado para subir um degrau a mais. Pela primeira vez, ele se sentia verdadeiramente culpado, como se estivesse finalmente entendendo o peso de cada escolha. E ali, sozinho em sua casa, Luiz Fernando, o empresário que sempre achou que podia vencer qualquer coisa, estava finalmente experimentando a verdadeira sensação de derrota. Ele tinha caído, e não havia ninguém que pudesse ajudá-lo a levantar. Luiz ficou sozinho em casa naquela noite, sem conseguir dormir, pensando em tudo que Clara tinha dito. Ele revivia cada palavra, cada expressão de dor no rosto dela, como se aquilo fosse um filme que ele não conseguia desligar. Para ele,
aquele momento foi uma queda difícil de aceitar. A verdade é que Luiz nunca tinha parado para pensar nas consequências dos seus atos. No mundo dos negócios, tudo sempre tinha sido sobre ganhar ou perder, sobre acumular dinheiro e poder. E, durante anos, ele se convenceu de que a vida funcionava assim, que o sucesso era uma questão de passar por cima de tudo e de todos. Mas agora, ali, sozinho, sentindo o peso das escolhas que tinha feito, Luiz começou a ver as coisas de outro jeito. Pela primeira vez, ele encarou a verdade. O preço do sucesso que ele sempre quis tinha sido alto demais. E no fim, ele não tinha ganhado tanto assim. Ele perdeu pessoas, perdeu a chance de construir uma vida com Clara, uma vida que ele tinha começado a amar de verdade. Nos dias que se seguiram, Luiz tentou entrar em contato com Clara várias vezes, mas ela o evitava. Ela precisava de um tempo para digerir tudo, e ele respeitava isso, mesmo que doesse. Sem saber o que fazer, Luiz começou a pensar em tudo que poderia mudar em sua vida. Ele se olhava no espelho e via alguém que não conseguia mais reconhecer. O que ele via agora era uma pessoa que, por muitos anos, viveu como se as outras pessoas fossem peças de um jogo. Ele sabia que precisava mudar, mas como fazer isso? Por onde começar? Foi então que ele decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: pedir desculpas. Luiz começou a fazer uma lista mental das pessoas que ele tinha prejudicado ao longo dos anos, clientes que enganou, e sócios que manipulou, funcionários que demitiu sem justa causa. Era uma lista longa e dolorosa, e cada nome parecia uma ferida nova. Ele passou os dias seguintes visitando algumas dessas pessoas, pedindo desculpas e tentando reparar o que fosse possível. Não era fácil, e ele ouviu coisas que nunca pensou que ouviria, críticas duras, palavras que doíam. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que precisava enfrentar tudo aquilo para poder seguir em frente. Alguns ex-sócios recusaram até mesmo ouvi-lo, outros disseram que nada poderia reparar o que ele fez, e outros até acharam que ele estava de brincadeira. Ele entendia cada reação, afinal, ele mesmo sabia que, se estivesse no lugar deles, talvez fizesse o mesmo. Mas, aos poucos, algumas pessoas começaram a perceber que ele estava falando sério. Luiz não estava apenas dizendo desculpas vazias, ele estava disposto a compensar de alguma forma. Alguns aceitaram suas ofertas para resolver dívidas antigas, contratos quebrados e até mesmo pequenas ajudas financeiras que ele ofereceu para reparar parte dos danos. Luiz também decidiu vender alguns de seus negócios e doou parte do dinheiro para instituições de caridade e para ONGs que ajudavam pessoas em situações difíceis. Ele passou a entender que o dinheiro que ele tanto acumulou não tinha o valor que ele imaginava se ele não estivesse disposto a usá-lo para algo bom. Cada decisão de venda era dolorosa, pois representava uma parte do império que ele havia construído. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia um alívio, como se estivesse se livrando de um peso que o havia prendido por anos. Ele percebeu que, de certa forma, aquele império era o que o mantinha preso no passado, no Luiz que ele já não queria mais ser. Além de buscar perdão com essas pessoas, Luiz também quis ajudar Clara de alguma forma. Ele sabia que não poderia apagar o que fez, nem forçar uma reconciliação. O único jeito era demonstrar, com ações, que ele estava realmente mudado. Por isso, ele começou a ajudar financeiramente no tratamento da mãe dela, Dona Lúcia, cobrindo todos os custos do hospital e garantindo que ela tivesse os melhores cuidados. Ele não fez isso esperando um obrigado ou um perdão, já ele sabia que Clara talvez nem quisesse saber disso, mas, para ele, era uma forma de reparar um pouco do sofrimento que tinha causado. Ele queria que ela soubesse que, mesmo que eles não ficassem juntos, ele se importava. Com o tempo, Luiz começou a ver mudanças em si mesmo. Ele ainda tinha dias em que se sentia perdido, mas agora havia uma motivação diferente, uma vontade de fazer algo que realmente valesse a pena. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava em ter mais dinheiro ou mais poder, mas em ser uma pessoa que fazia bem aos outros, alguém que podia olhar no espelho sem sentir vergonha. Ele começou a participar de projetos de voluntariado, a ajudar em abrigos e a conversar com pessoas que tinham histórias de vida difíceis, gente que, como o pai de Clara, foi esquecida ou deixada de lado. Cada conversa que ele tinha era como uma lição,
uma oportunidade de entender que o mundo era muito maior do que ele imaginava. Nessa jornada, Luiz não se reconhecia mais como aquele empresário frio e calculista. Ele passou a se ver como alguém que estava em reconstrução, alguém que ainda tinha muito a aprender. Apesar de toda a dor e todas as perdas, ele sentia que estava finalmente vivendo uma vida de verdade. Nos meses seguintes, Clara foi acompanhando de longe as mudanças na vida de Luiz. Ele estava mantendo distância, mas, de alguma forma, ela sempre ouvia sobre as coisas que ele estava fazendo. Pessoas do hospital onde ela trabalhava comentavam que Luiz tinha feito doações enormes para várias instituições de caridade. Uma amiga chegou a dizer que ele estava vendendo empresas e ajudando pessoas que viviam na rua. Mesmo sem contato direto, ela percebia que Luiz estava tentando mostrar que não era mais o mesmo homem de antes. No fundo, Clara não sabia bem o que sentir. A raiva e a dor ainda estavam lá, porque nada poderia mudar o fato de que ele destruiu a vida de sua família. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma pontada de esperança ao ver que ele estava tentando se transformar. Claro, não era fácil. Parte dela queria nunca mais ver Luiz, esquecer tudo o que ele fez. Mas, cada vez que ela ouvia sobre uma boa ação que ele havia feito, sentia que talvez, só talvez, ele estivesse mesmo se arrependendo. Um dia, enquanto Clara estava na cafeteria perto do hospital, encontrou Luiz por acaso. Ele estava passando pela rua, e os olhares dos dois se cruzaram por um segundo. Ele parou, sem saber o que fazer, com aquele olhar de quem estava esperando uma resposta, algo que lhe desse um sinal. Clara ficou nervosa, mas, ao mesmo tempo, percebeu que não sentia mais o mesmo ódio que sentia antes. Ainda doía, claro, mas havia algo diferente dentro dela, uma vontade de entender até onde ia aquela mudança. Ela suspirou, como se tomasse coragem, e então fez um sinal para ele entrar. Luiz entrou, sentando-se de frente para ela, meio sem jeito, com um olhar humilde e sem saber como começar. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, até que ele finalmente disse, em um tom baixo e sincero: Clara, eu sei que não mereço estar aqui. Sei que provavelmente é estranho me ver de novo, mas eu só queria dizer que eu sinto muito. E sei que isso não vai mudar nada, mas eu preciso que você saiba que tudo o que estou fazendo é por arrependimento verdadeiro. Clara ouviu, mantendo o olhar fixo nele, tentando entender se aquelas palavras vinham realmente do coração. Aos poucos, percebeu que Luiz estava mesmo diferente. Não era mais o homem arrogante, cheio de si, que ela conheceu. Ele parecia menor, mais humilde. Era como se aquele brilho de superioridade tivesse sumido, deixando apenas alguém machucado, alguém que parecia estar tentando encontrar uma nova maneira de existir. Eu vi o que você está fazendo, Luiz, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Fiquei sabendo das doações, das vendas das suas empresas. E, honestamente, não sei o que pensar disso tudo. Eu fico feliz por você estar ajudando, mas, ao mesmo tempo, ainda dói demais lembrar de tudo. Ele assentiu, sem tentar argumentar ou se justificar. Luiz sabia que qualquer palavra podia parecer uma desculpa, então preferiu apenas ouvir. Clara continuou. Eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar. Mas eu também não quero passar a vida inteira carregando essa mágoa. Preciso de tempo, e talvez a gente possa, não sei, recomeçar como amigos, com calma. Luiz concordou, agradecendo com um sorriso pequeno, mas sincero. Para ele, aquilo já era um presente. O fato de Clara estar disposta a dar uma chance, ainda que como amigos, era muito mais do que ele achou que teria. Nos dias seguintes, eles passaram a se encontrar ocasionalmente, sem pressa, apenas para conversar. Esses encontros eram carregados de um clima estranho, uma mistura de passado e presente, de dor e de uma nova tentativa de conexão. Mas, a cada conversa, eles sentiam que algo estava sendo reconstruído, ainda que aos poucos. Luiz sempre tentava ser o mais honesto possível, compartilhando com Clara as dificuldades que vinha enfrentando para mudar e o quanto ainda se sentia culpado. Clara ouvia em silêncio, absorvendo as palavras dele, enquanto tentava encontrar um lugar dentro dela onde pudesse guardar aquelas lembranças sem que elas a machucassem tanto.
Ela via que Luiz estava lutando para ser alguém melhor, e isso fazia diferença. Aquela dor que ela sentia parecia, lentamente, dar lugar a algo mais leve, uma compreensão de que, talvez, ele estivesse mesmo arrependido. Certa vez, enquanto caminhavam por um parque, Luiz perguntou: "Você acha que algum dia vamos conseguir deixar isso tudo para trás?" Clara suspirou, pensando por um momento antes de responder. "Não sei, Luiz. Acho que esquecer é impossível. Mas eu quero seguir em frente, e se você continuar sendo sincero, talvez eu consiga te ver de uma forma diferente. Não prometo nada, mas estou disposta a tentar." Luiz aceitou aquelas palavras como um avanço. Ele sabia que tinha uma longa jornada pela frente, e que reconquistar a confiança dela seria um processo lento, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Aos poucos, eles foram encontrando uma nova forma de se relacionar, baseada na verdade e na humildade. Cada vez que se viam, conversavam um pouco mais abertamente, e aquela dor inicial foi se transformando em algo mais leve, como se ambos estivessem aprendendo a lidar com o passado sem que ele os destruísse. Com o tempo, Clara começou a sentir que podia confiar em Luiz novamente. Não como antes, mas de uma forma diferente, uma confiança que não era cega, mas consciente. Ela sabia dos erros dele, mas também sabia do esforço que ele fazia para mudar. E Luiz, por sua vez, sentia que finalmente estava construindo algo real, sem mentiras, sem manipulação. Esses encontros, essas conversas honestas, ajudaram ambos a reconstruir não só o relacionamento, mas também a forma como enxergavam a vida. Luiz aprendeu que a confiança e o respeito eram conquistados dia a dia, com pequenas ações e atitudes sinceras. E Clara, por sua vez, descobriu que o perdão era mais um processo de cura para si mesma do que algo que ela fazia apenas pelo outro. A cada encontro, a cada conversa, eles estavam construindo uma nova base, lenta, mas firme, onde podiam apoiar um relacionamento que, talvez, um dia, pudesse ser mais do que amizade. O tempo passou, e, aos poucos, a relação entre Clara e Luiz foi mudando. Eles continuaram a se encontrar como amigos, conversando sobre a vida e relembrando histórias do passado, mas com um olhar mais leve e menos doloroso. Era um processo de reconstrução, e cada momento juntos parecia apagar um pouco das mágoas antigas, substituindo-as por algo novo e mais tranquilo. Foi em uma dessas conversas, durante uma tarde comum, que Clara percebeu algo diferente em si mesma. Ela andava sentindo-se estranha, com enjoos que iam e vinham, mas não tinha dado muita atenção até então. Porém, quando comentou por acaso com Luiz sobre os sintomas, ele fez uma brincadeira. "Tem certeza de que não está grávida?" Ele sorriu, meio brincando, mas notou o jeito curioso dela. Clara riu, achando a ideia absurda. Mas aquela possibilidade começou a fazer sentido na mente dela. Será que realmente poderia ser? Eles haviam retomado o relacionamento de forma lenta e cuidadosa, e, recentemente, decidiram tentar algo mais sério, sem pressa, mas com o desejo sincero de construir um futuro juntos. E, talvez, agora, ela realmente estivesse grávida. Sem contar para Luiz, Clara foi ao médico e, para sua surpresa e emoção, o exame deu positivo. Ela estava grávida. A notícia a pegou de surpresa, mas também trouxe uma sensação inexplicável de felicidade. Um bebê, uma nova vida. Clara sabia que essa criança representava uma chance de recomeçar, de construir algo sólido ao lado de Luiz. E, principalmente, simbolizava uma esperança para o futuro, uma nova fase que se abria diante deles. Naquela noite, ao encontrar Luiz, ela resolveu dar a notícia de uma forma simples e direta. Estavam sentados na sala de estar, comendo juntos, quando Clara segurou a mão dele e olhou em seus olhos, com um sorriso no rosto. "Luiz, eu estou grávida." O olhar de surpresa e alegria no rosto dele foi tão sincero que Clara se emocionou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando processar a novidade, e, em seguida, a abraçou com força. "Clara, isso é incrível." "Um filho," ele disse, a voz embargada. "Eu nem sei como agradecer a vida por essa chance." Aquela noite foi marcada por uma mistura de emoções,
e ambos se emocionaram ao pensar no que essa nova vida significava para eles. Para Luiz, era um novo começo, a chance de ser o pai que ele mesmo nunca teve, de construir uma família baseada em valores verdadeiros, algo que ele nunca achou que fosse capaz. Clara, por sua vez, sentia que estava curando as feridas do passado, criando um lar onde poderia oferecer o amor que ela sempre quis ter para o próprio filho. Os meses seguintes foram de preparação e expectativa. Luiz estava ao lado de Clara em cada etapa da gravidez, acompanhando todos os exames, decorando o quarto do bebê e se esforçando ao máximo para dar a ela todo o apoio e segurança que ela merecia. Eles não tinham pressa de definir o que eram ou colocar rótulos no relacionamento, o importante era que, agora, eles estavam juntos, em paz, e prontos para construir uma vida em comum. A chegada do bebê era um novo começo, um elo que os uniria de forma ainda mais profunda. Quando chegou o dia do nascimento, Luiz estava nervoso, ansioso e feliz, tudo ao mesmo tempo. Ele acompanhou Clara até a sala de parto, segurando a mão dela e tentando acalmá-la. No entanto, quem parecia mais tranquilo era o bebê, que nasceu saudável, trazendo com ele uma alegria indescritível. Eles o chamaram de Miguel, e o pequeno Miguel veio ao mundo rodeado de amor e esperança. Nos primeiros dias com Miguel em casa, Luiz e Clara perceberam que aquele bebê trouxe uma nova energia para a vida deles. Era como se todas as dores, as dificuldades e as mágoas do passado tivessem sido deixadas para trás. Miguel era o símbolo de tudo que eles haviam superado, de todas as vezes que escolheram perdoar, tentar de novo e acreditar que o amor verdadeiro era possível, apesar dos erros e das falhas. Luiz, que antes era visto como um homem frio e impiedoso, agora se mostrava um pai amoroso e cuidadoso. Cada vez que pegava Miguel no colo, era como se algo dentro dele se transformasse. Ele cantava baixinho para o filho dormir, contava histórias para acalmar o pequeno e, em cada gesto, Luiz demonstrava o carinho e a dedicação que ele nunca havia aprendido a dar a ninguém antes. Para ele, ser pai era uma nova oportunidade de recomeçar, e ele estava decidido a ser o melhor pai e o melhor homem que podia. Para Clara, ver Luiz com Miguel era emocionante. Ela via como ele se esforçava para ser presente, como estava sempre atento a qualquer detalhe e se dedicava ao papel de pai de forma sincera. Ver essa mudança nele ajudou a entender que o Luiz de antes realmente tinha ficado para trás. Ele havia mudado, e agora ela o enxergava com outros olhos, como alguém que estava reconstruindo a própria vida com base no amor. Com o tempo, a família deles foi ganhando uma rotina simples, mas cheia de significado. Eles começaram a fazer planos juntos, a sonhar com o futuro e a conversar sobre os valores que queriam passar para Miguel. Eles queriam ensinar o filho a importância da honestidade, do respeito e, acima de tudo, do amor. Aquele lar, que antes estava marcado por segredos e desconfiança, agora se transformava em um lugar de paz e união, um ambiente que eles estavam construindo com muito cuidado e carinho. E assim, Miguel crescia cercado por pais que estavam dispostos a fazer o possível para que ele tivesse uma infância feliz. Luiz continuava seu trabalho de transformação, dedicando uma parte significativa do que tinha para ajudar outras famílias, outras crianças, pessoas que, assim como ele e Clara, haviam passado por momentos difíceis. Ele sentia que sua missão, agora, era essa: retribuir ao mundo o que ele havia aprendido, fazer o bem e transformar vidas. Com Miguel ao lado deles, Clara e Luiz sentiram que estavam realmente recomeçando, que o passado, apesar de doloroso, tinha sido superado. A vida de Luiz e Clara, ao lado do pequeno Miguel, foi ganhando uma nova forma, muito mais simples e verdadeira do que Luiz jamais imaginou que pudesse viver. Aquele empresário arrogante e ambicioso, que um dia só pensava em acumular fortuna e poder, agora descobria que a felicidade estava nas coisas mais simples. Ele já não se via como o homem que sempre precisava vencer para se sentir bem. Na verdade, tudo o que ele queria agora era construir uma vida plena e honesta ao lado de Clara e criar Miguel num lar cheio de amor e segurança. Luiz não parou de investir nas mudanças que vinha fazendo. Com o tempo, ele se distanciou ainda mais dos negócios que um dia eram seu orgulho, deixando apenas o suficiente para sustentar a família e focar seus esforços em causas que importavam de verdade. Ele e Clara começaram uma fundação juntos, dedicada a ajudar pessoas em situações vulneráveis. A cada dia, Luiz se envolvia mais em projetos sociais,
visitava abrigos e conhecia histórias de famílias que haviam perdido tudo, como a família de Clara um dia perdeu. Essas experiências o transformavam a cada visita. Ver as dificuldades que outras pessoas enfrentavam fazia Luiz refletir sobre o quanto ele tinha mudado. Agora, ele não queria ser apenas alguém que dava dinheiro, ele queria participar de verdade, entender as necessidades das pessoas, ajudá-las de um jeito profundo. Com o apoio de Clara, ele criava projetos que realmente faziam a diferença. Um dos seus primeiros projetos foi fundar uma casa de acolhimento para pessoas em situação de rua. Cada dia que passava nesse projeto, ele se sentia mais conectado ao propósito que ele havia descoberto na sua nova vida. Clara se envolvia nesses projetos com ele, e o casal, juntos, cuidava para que Miguel também crescesse aprendendo o valor de ajudar os outros. Eles levavam Miguel em algumas dessas visitas, e, mesmo ainda sendo muito pequeno, o menino começava a entender que seu pai e sua mãe dedicavam o tempo a ajudar. A alegria e o amor que essa família sentia só aumentavam com o tempo, e Luiz tinha certeza de que Miguel estava crescendo em um lar muito diferente daquele onde ele próprio cresceu. As noites em casa eram simples, mas cheias de momentos especiais. Eles faziam questão de jantarem juntos todos os dias, de conversarem sobre o que fizeram, sobre as pessoas que conheceram, sobre o bem que esperavam fazer. Luiz contava histórias para Miguel dormir, histórias de aventuras, de bondade, sempre trazendo uma lição sobre o valor das pessoas. E ao ver Miguel dormir tranquilo, Luiz sentia uma paz profunda, uma sensação de felicidade que ele nunca conhecera antes. A verdade é que nada, nem as festas de luxo, nem o dinheiro, nem os títulos, poderiam lhe dar a sensação de paz que agora sentia. Com o tempo, Luiz percebeu que sua missão, além de criar uma família amorosa, era inspirar outras pessoas a também fazerem o bem. Ele começou a falar sobre sua transformação em alguns eventos, compartilhando o que aprendeu sobre a importância de colocar as pessoas em primeiro lugar, sobre o quanto ele se arrependeu de suas escolhas passadas e como isso mudou seu caminho. E cada vez que ele contava sua história, as pessoas se emocionavam, viam nele um exemplo de alguém que, apesar dos erros, conseguiu mudar, e Luiz sentia que estava ajudando outros a também encontrarem seus próprios propósitos. Dona Lúcia, mãe de Clara, também continuava ao lado deles. Depois de anos de luta, ela teve uma grande melhora, e agora, era uma avó presente e feliz. Miguel adorava passar tempo com ela, ouvir suas histórias e aprender com sua simplicidade. Dona Lúcia, que um dia quase perdeu a esperança, agora vivia rodeada de amor e orgulho ao ver a família que sua filha e Luiz haviam construído. Essa felicidade renovada, esse propósito de vida, era o que unia Luiz e Clara cada vez mais. Eles se olhavam com um amor profundo, que vinha de tudo que haviam passado juntos, das dores e das superações, dos dias difíceis e das escolhas que os levaram até aquele momento. Eles sabiam que o passado não podia ser apagado, mas juntos, construíram uma nova história, muito mais significativa do que qualquer um dos dois poderia imaginar.